Olá! Você já parou para pensar como, em um único dia, uma onda de dados econômicos varre o planeta e pode mudar o rumo dos mercados? Hoje, a gente vai decifrar um desses dias. Vamos entender como um simples número, divulgado lá em Washington, consegue fazer o dólar, as ações e até as criptomoedas tremerem no mundo todo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser um verdadeiro tour de 24 horas pelos mercados. A gente começa com um panorama geral, depois mergulha de cabeça no evento principal do dia, que acontece nos Estados Unidos. Daí, vamos aprender a ler os sinais, ver como tudo isso respinga no resto do mundo e, no fim, tirar a grande lição do dia. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa ter essa visão global, né? O mercado financeiro, na verdade, nunca dorme. Enquanto um está fechando, o outro já está abrindo. Então vamos dar uma olhada em como uma série de eventos de Londres até Sydney se conectam nesse grande relógio econômico de 24 horas. Olha só o roteiro do dia. Começa cedinho com o discurso lá no Reino Unido, depois passa por dados importantes aqui no Brasil, mas o olho do furacão, o momento que todo mundo está esperando é esse aqui, ó, 10h30 da manhã. É o epicentro de tudo. O relatório de inflação dos Estados Unidos é o que vai dar o tom para todo o resto do dia. Certo, então vamos focar nisso. Por que todo esse alvoroço em cima de um único relatório? O que ele tem de tão especial para ser o verdadeiro protagonista do mercado? A pergunta parece simples, né? Mas a resposta... essa resposta vale trilhões de dólares. Por que tanta atenção num único número? Porque ele é a chave para a decisão mais importante da economia mundial. O nome do jogo é IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. Pensa nele como se fosse o termômetro oficial da inflação. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, olha para esse número na hora de decidir o custo do dinheiro, ou seja, as taxas de juros. E como o dólar é a moeda do mundo, a decisão deles lá reverbera no planeta inteiro. E aqui está o pulo do gato. O mercado inteiro já está trabalhando com a expectativa desses números exatos. Se o resultado real for um pouquinho diferente, tipo 0,4% em vez de 0,3%, essa pequena diferença já é suficiente para causar uma turbulência enorme, porque pega todo mundo de surpresa. E essa turbulência atinge em cheio esses mercados aqui. O dólar, claro, porque os juros o afetam diretamente, as bolsas de valores, especialmente as de tecnologia, o ouro, que muita gente usa como refúgio, e sim, até as criptomoedas. Fica todo mundo de olho no relógio esperando o resultado. Mas a inflação, apesar de ser a estrela do dia, não está sozinha no palco. Para a gente ter a visão completa, a gente precisa olhar para outros sinais que a economia americana está dando no mesmo dia. O primeiro sinal vem do mercado de trabalho. Tem um relatório chamado ADP, que funciona como uma espécie de prévia de quantos empregos estão sendo criados. E por que isso importa? A lógica é simples. Mais gente empregada significa mais gente com dinheiro para gastar, o que pode acabar alimentando a inflação. A expectativa do mercado é de 11.500 novos postos de trabalho. Agora, se esse número vem muito mais alto, acende um alerta de economia superaquecida. E isso pode deixar o Banco Central de lá preocupado, pensando que talvez precise manter os juros altos para controlar os preços. Outro setor que é um termômetro fundamental é o imobiliário. Ele reflete muito bem o impacto dos juros altos na economia real, no dia a dia das pessoas. Os dados de venda de casas novas mostram 715 mil unidades. Como esse mercado é muito sensível aos juros, se as vendas continuam fortes, é um sinal de que a economia talvez não esteja desacelerando como o Banco Central gostaria. Se estão fracas, bom, aí é um sinal de que os juros altos estão fazendo efeito. E por último, a gente dá uma olhada nas contas do governo. Um déficit de 173 bilhões de dólares mostra o quanto o governo está gastando a mais do que arrecada. E um déficit muito grande, no longo prazo, também pode colocar pressão na inflação e nos juros. Ok, já entendemos o cenário dentro dos Estados Unidos, mas e o resto do mundo? Como os outros países reagem a isso tudo e também contribuem para essa história? Vamos ver agora esse impacto global. O leilão de títulos de 30 anos do Tesouro Americano é um termômetro incrível. Ele mede a demanda global pela dívida americana. Se tem muita gente do mundo todo querendo comprar, é um grande sinal de confiança. Agora, se a demanda é baixa, isso sinaliza preocupação e pode empurrar os juros de longo prazo para cima no mundo inteiro. Saindo um pouco do ZEUA e vindo aqui para o Brasil, o dado do dia é o crescimento do setor de serviços, que é o grande motor da nossa economia. Um crescimento forte por aqui não só mostra como as economias emergentes estão se saindo, mas também influencia as decisões de juros do nosso Banco Central, que, claro, também está de olho em tudo que acontece lá fora.
E para a gente completar o quadro global, tem mais algumas peças. Um discurso no Reino Unido pode dar pistas sobre a política de juros na Europa. E os dados de construção no Canadá e na Austrália nos mostram a saúde de outras economias importantes, fechando assim o nosso ciclo de 24 horas. E claro, não podemos esquecer da energia. Os dados sobre os estoques de petróleo impactam diretamente o preço do barril e, por tabela, as moedas de países produtores. É mais uma camada de informação nesse dia tão cheio. Ufa! Depois dessa viagem pelo mundo e por tantos números, qual é a grande conclusão? Vamos juntar todas as peças e ver o que realmente importa no final das contas. Se tem uma coisa para a gente levar desta análise, é que todos os movimentos do mercado, todas as interpretações, tudo girou em torno do relatório de inflação americano. Ele foi a peça central que deu o tom para todos os outros eventos do dia. Então, o que isso tudo significa na prática? A lição é clara. Em dias voláteis como este, a pior coisa a se fazer é agir por impulso. Gerenciar o risco e ter um plano bem definido não é só importante, é absolutamente essencial. E para encerrar, fica a pergunta no ar. Com os dados de hoje já na conta do mercado, qual será a próxima narrativa que vai mover o mundo financeiro? Afinal, essa é uma história que está sempre em movimento.